Com a paz do Senhor, os irmãos estão contentes, estão felizes de estar na presença de Deus. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Irmãos, antes de mais nada, eu gostaria aqui de agradecer a Deus pela maravilhosa oportunidade de sempre ter esse privilégio de estar juntamente com os irmãos, para junto, cultuarmos com alegria, com intensidade de espírito, ao nosso único Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o nosso melhor. Eu também gostaria de poder me dedicar nesse momento na ministração da palavra, e que nada venha sair de mim, mas que o Espírito Santo ele possa me usar nesse momento como instrumento de bênção na vida de cada um de vocês. Sou grato a Deus por ter aqui o Senhor, ter nos sustentado, ter nos mantido de pé, revigorado as nossas forças, porque nós sabemos de fato que os dias são maus. Mas em meio a esses dias maus, o Senhor ele se faz presente, porque Deus ele é fiel até o fim, e Ele não nos abandona. E é isso que de fato acende a nossa esperança. É isso que de fato explode o nosso coração em louvor. E outro motivo de nós se alegrarmos é também por saber, de termos essa perspectiva, que um dia estaremos bem pertinho do nosso Deus Todo-Poderoso para todo sempre, numa felicidade plena, completa, em sua totalidade. É isso que nós devemos atentar e cada dia dar o nosso melhor, como uma entrega total de nós mesmos, como um sacrifício vivo a Deus. Aleluia. E esse é um momento bem pertinente, bem oportuno, para que eu e você juntos, nós venhamos tornar o nosso coração sensíveis a ouvir essa palavra que é poderosa, que cura, que liberta e que nos salva. Eu gostaria também de agradecer pelo convite ao nosso nobre pastor Nael, uma bênção de Deus. Terceira vez que eu estou aqui já, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de cada um que está aqui. Louvo a Deus pela vida da minha família. Minha esposa não pôde estar presente hoje, mas minha filhinha veio, acompanhando o papaizinho dela. E, irmãos, eu sou muito grato a Deus. E o Senhor ele tem feito várias coisas na nossa vida. É impossível uma pessoa dizer que não tem um testemunho para dar, porque o Senhor ele sempre nos dá motivo de grandes vitórias para vencermos as tribulações, as tentações e várias tentações que vêm na nossa vida para nos fazer parar. Mas eu trago comigo, irmãos, hoje também uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor. E todos nós sabemos que transmitir essa palavra é algo muito sério. Ao mesmo tempo é um privilégio, mas também um peso de se carregar. Por quê? Porque não importa, irmãos, se é uma palavra oficial, uma palavra de 10 minutos, uma pequena saudação, sempre é uma grande responsabilidade. E nesses últimos dias, o que podemos ver? Nós podemos ver, são várias pessoas que se dizem ser ministros de Deus, mas que usam essa palavra de maneira errônea. Que usa dessa palavra e se aproveita da palavra fiel de Deus para os seus próprios proveitos, para os seus próprios deleites, somente para aparecer, enriquecer o currículo de seu ministério. E esse é o temor que eu carrego comigo de jamais me enquadrar a esse grupo de pessoas que serão reprovados naquele grande dia. É esse o temor que eu carrego comigo. Porque eu sempre tenho isso em mente, irmãos, que dura coisa não é eu e você cair nas mãos de Satanás, não. Dura coisa é eu e você naquele grande dia, quando nós prestarmos conta, aonde o Senhor ele irá revelar a intenção dos nossos corações naquele grande dia. Dura coisa é cair nas mãos de Deus nesse grande dia, irmãos. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus vai nos dizer em Mateus, se não me engano, Mateus capítulo 10, versículo 28, fala que nós não devemos jamais temer o que mata o corpo e que não pode matar a alma, mas devemos temer antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. E é esse o temor que eu carrego comigo, irmãos. Eu sempre tenho esse temor para jamais fazer parte desse grupo de pessoas que irão perecer eternamente. E sem mais delongas, irmãos, quero pedir, meus queridos irmãos, disponham de pé em reverência e respeito a palavra do Senhor, porque ela é fidedigna de atenção e de referência.
João capítulo 13, versículo 34 ao 35. Somente esses dois versículos. É um texto muito conhecido no nosso meio. Um texto também muito útil para aplicarmos na nossa vida. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Somente esses dois versículos. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos ver, né? João 13, versículo 34 e 35 vai nos dizer: um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos poder se assentar glorificando o eterno Deus. Aleluia. Meus queridos, esse texto ele é muito conhecido no nosso meio. Acredito que nós já tivemos diversas revelações, obtivemos diversas revelações por vários pregadores por meio dessa passagem, mas uma coisa é certa: a palavra de Deus ela se renova a cada dia, e hoje não será diferente. O Senhor ele tem uma palavra exclusiva para os nossos corações, uma palavra para a nossa edificação, uma palavra para o nosso crescimento e maturação espiritual. Nessa noite eu gostaria de ser bem breve, mas porém muito objetivo. Nessa noite eu gostaria de refletir sobre algo que tem sido bastante ignorado no nosso meio cristão. Algo que tem sido ignorado ou até mesmo negligenciado, que tem sido mencionado poucas vezes nos púlpitos cristãos, que é sobre um tema de grande valor: o amor ao próximo. E hoje é um culto de restauração. E eu acho que é de extrema importância nós falarmos isso nessa noite, porque o amor, ele deve ser restaurado. O amor ao nosso próximo. E é sobre isso que eu gostaria de falar e de meditar com cada um de vocês nessa noite. Sobre o valor de amar o próximo. E o que nós podemos ver é que o amor está muito escasso no nosso meio cristão, no mundo afora. Mas isso acontece provavelmente porque a palavra de Deus ela tem que se cumprir de fato. E se nós observarmos no sermão profético de Jesus Cristo, em Mateus 24 vai nos dizer o motivo: que por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos iria se esfriar. E o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo o amor de muitos se esfriar estampado na nossa cara. Estamos vendo isso com muita clareza nesses últimos dias. Mas contudo, irmãos, eu gostaria de falar também sobre tudo aquilo que o Senhor, antes da cruz, antes do ato consumado, Ele nos instruiu a viver. Que é sobre o valor de amar o nosso próximo. Que é sobre também o valor de servirmos tanto a Deus quanto aos homens com total dedicação. Sobre o valor da humildade, que deve ser intensificado no nosso meio. E gostaria também de falar sobre várias outras coisas que eu e você, como cristão, jamais devemos permitir que isso venha se alastrar na nossa vida. Aleluia, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. E esse texto para mim, irmãos, não é simplesmente um texto que vai nos revelar ou relatar uma simples história que ocorreu. Não. Para mim esse texto é um texto que expressa grandes sentimentos, de profundas lembranças, de momentos angustiantes, constrangedores, mas também de muita esperança. Porque eu imagino que João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago e também conhecido como aquele que Jesus amava, ao fazer a sua participação no Evangelho de Jesus Cristo e escrever no capítulo 13, eu imagino, irmãos, ele escrevendo totalmente emocionado, com várias lágrimas nos olhos. Isso por se lembrar dos momentos marcantes que viveu ao lado daquele que o amava, Jesus Cristo. Momentos esses que não foram momentos simples, mas que foram momentos marcantes, momentos impactantes, momentos esses que mudou completamente a vida de João. Porque João, ele contempla a olho nu Jesus exercendo o seu ministério de amor, Jesus exercendo o seu ministério de cura, prodígios, milagres, maravilhas e de libertação. João ele contempla tudo isso e um pouco mais naquela época. Porque embora Jesus ele veio para salvar
o pecador da eterna condenação, ele veio também para cumprir as profecias ditas pelos antigos profetas. Aqui diz que Jesus, ele cumpriu cerca de 365 profecias. Uma profecia para cada dia do ano. Há quem diga que seja menos, há quem diga que seja mais, mas isso não importa. O que importa é que Jesus, ele cumpriu as profecias. E dentre elas, está uma bem conhecida no nosso meio, que é Isaías 53. Isaías 53 vai nos falar esse texto tão marcante, que fala que ele era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Nagavassai, Nagavassai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Foram esses momentos, irmãos, de cumprimentos de profecias e várias outras que João e também os demais discípulos tiveram o privilégio de contemplar os feitos maravilhosos de Jesus, aprendendo com Jesus o verdadeiro sentido do amor em ação. Porque, irmãos, o amor, ele jamais será dito em palavras. O amor, ele sempre será expressado em atitudes que possam identificar esse verdadeiro amor que nós dizemos que amamos tanto. É isso que, de fato, nós devemos atentar. Eu acredito, irmãos, que a melhor referência para mim e para você, para todos nós, nada melhor do que o nosso Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso professor, o nosso mestre. Porque Jesus, sim, ele não se acomodava. Jesus, sim, ele tinha atitude. Jesus, sim, ele arregaçava as mangas. E ele não se permitia jamais se limitar pelas circunstâncias que queriam o parar de obedecer ao seu chamamento, de obedecer ao Pai que está nos céus. Não é como nós que muitas das vezes se limitamos somente a esse tempo, a essa estrutura, e achamos que estamos aqui ocupando um lugar, um espaço, isso é o suficiente. Sim, não. Aleluias! Eu quero deixar bem claro que jamais estou aqui desprezando o ato de servirmos o Senhor aqui na casa de Deus, não. O que eu quero dizer é que o Senhor também nos chamou para algo maior. Testificarmos o amor em ação. E ao mesmo tempo, levar o Evangelho em movimento. Porque Jesus, ele fazia dessa maneira. O que eu quero dizer, irmãos, é que jamais nós devemos se limitar ao espaço geográfico, ou até mesmo a nossa vida, ou até mesmo o acomodamento. Aleluias! Porque Jesus, ele tinha atitude totalmente contrária que muitas das vezes nós tomamos. E uma coisa que temos que entender, irmãos, é que Jesus, ele em todo momento, em todo lugar, sem cessar, Jesus sempre estava exercendo o seu amor e sua justiça por onde quer que ele fosse. A prova disso, eu me lembro de uma certa passagem, de uma certa feita, em Mateus capítulo 8, verso 20, vai nos dizer que um dos líderes religiosos se aproxima de Jesus, conhecido como os escribas, e ele se aproxima de Jesus para fazer uma afirmação: Senhor, para onde tu fores, eu também irei. Mas a resposta de Jesus, diante dessa afirmação, também é de imediato. Ele fala: as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aleluia. E aí, vai encarar? Ou seja, Jesus, ele não tinha aposento fixo, ele não tinha residência fixa, porque a prioridade de Jesus era de sempre exalar, expressar o seu amor e sua justiça em todo o momento, em todo o lugar. E ele não permitia que o espaço, ou até mesmo o tempo, o impedisse de levar esse evangelho e de expressar o seu amor, de obedecer o Pai que está no céu. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus.
Jesus ele sempre tinha isso em mente, porque Jesus de fato ele sabia quem ele era, e ele sabia por que ele veio para a terra, para amar todos os perdidos, se entregar como sacrifício. E é por esse motivo que eu e você estamos aqui. Ele priorizava amar o seu próximo, e esse é o verdadeiro intuito, irmão, de todo verdadeiro cristão: amar o seu próximo como a si mesmo. Não é à toa, irmãos, que esse é o segundo maior mandamento. Porque a primeira eu tenho certeza que nós já sabemos de qual, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, todo o nosso coração, de todo o nosso ser. Temos que entender que quando nós amamos o nosso próximo, também amamos a Deus. Porque amar a Deus é também amar o nosso próximo. Uma coisa que nós temos que entender nessa noite é que quando eu e você executamos o amor ao nosso próximo, automaticamente também estamos cumprindo a lei. Segundo o que o nosso irmão Paulo ele fala aos Romanos, no capítulo 13, versículo 8, ele fala da seguinte maneira: a ninguém levais coisa alguma, a não ser o amor recíproco. Por quê? O amor recíproco, porque quem ama o seu próximo tem cumprido a lei. Agora o que eu acho interessante é que no verso 10 de 13 de Romanos vai nos dizer o que o amor ele não faz. E simplesmente o amor ele não faz mal ao seu próximo. Por quê? De modo que o amor é o cumprimento da lei. Então esse é o nosso dever. Essa é a nossa responsabilidade. E acredite também, irmãos, porque cai para nós um dos nossos maiores desafios. Porque só que tem muita gente cabeçuda, irmão. Muitas pessoas com ideais diferentes, personalidade diferente, temperamento diferente, gosto diferente do seu. Mas independente das indiferenças, dos ideais diferentes, o importante é que nós venhamos manter o vínculo da paz em nosso meio. Exercemos o fruto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Suportando uns aos outros no amor fraternal, no amor de Jesus Cristo. Porque convém que eu e você, como membros do corpo de Cristo, nós devemos estar bem ajustados, bem alinhados, em um só propósito, suportando uns aos outros. Engana-se você que acha que você também é exceção em relação ao defeito do próximo, porque também você é defeituoso. Eu também sou defeituoso. Só eu e minha esposa sabem quantas vezes eu sou chato, e ela me suporta, e assim a gente vamos suportando, né? Um ao outro. Não somente um amor matrimonial, mas um amor fraternal. É isso que nós devemos exercermos. Exercermos os frutos do Espírito Santo. Guardarmos esse temor no nosso coração. Temos como prioridade não amar somente a Deus, mas também amar o nosso próximo, que é diferente de nós. Mas voltando para o texto, meus amados. João, ele presencia todos esses momentos maravilhosos ao lado de Jesus. Mas o que eu acho interessante é que João, ele não seria mais a mesma pessoa. Porque quem se aproxima de Cristo não se torna mais a mesma pessoa. Porque é transformado, é contagiado pela beleza da santidade de Jesus. Foram esses momentos que João, ele contempla os feitos de Jesus. Mas também foram momentos constrangedores. Como nós podemos ver no contexto e a narrativa que vai nos falar, no capítulo 13, que Jesus antes da Páscoa, sabendo que já era hora de partida, de sair desse mundo para o Pai, que tinha mantido a sua fidelidade a Deus, de amar todos aqueles que estavam no mundo até o fim, Jesus antes da Páscoa, ele resolve surpreender a todos que estavam ali naquele ambiente, no momento de comunhão, no momento de ceia. Jesus, antes da Páscoa, ele toma uma atitude inesperada. Ele resolve tirar sua vestimenta. Ele coloca uma toalha em sua cintura. Em seguida, pega uma bacia e enche de água e pega mais outra toalha. E toma uma atitude que ninguém esperava. Jesus, ele começa a lavar os pés dos discípulos de um por um, meus amigos. Atitude linda, atitude nobre e humilde do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que esse momento, esse ato de Jesus, constrangeu a todos que estavam ali naquele momento. Porque até mesmo ninguém esperava esse tipo de atitude. Porque esse tipo de atitude não era de costume acontecer naquela época. Entenda por quê?
Para os irmãos entenderem a gravidade de tudo isso, a intensidade de tudo isso, é que Jesus, ele percorria por várias áreas desérticas. E por ser de costume, que hoje também não é diferente, as pessoas tinham o costume de visitar os seus parentes que moravam bastante distantes. E por ser uma área desértica, e também a tradição das pessoas naquela época, vestiam as batas, as roupas bastante longas, as alparcas, onde ficava exposto mais os pés, ali onde era que tinha mais poeira. E por questão de tradição, os anfitriões daquela época, em questão de uma gentileza máxima, ele já deixava exposto uma bacia cheia de água, para que quando eles chegassem, os visitantes chegassem, ele mesmo tomasse a atitude de lavar os seus próprios pés. Ou então, se os anfitriões, ele fossem senhores de autoridade, ele dava ordem para que seus escravos e os seus servos fizessem esse tipo de papel. Mas diante disso, qual foi a atitude de Jesus? Jesus, ele quebrou os protocolos, irmãos. Aleluia. Ele contrariou todas as tradições judaicas. Por quê? Porque para Jesus o que importa não é tradição humana e terrena. O que importa para Jesus é princípios e valores do reino de Deus. Aleluias. É isso que importa para Jesus. E o que Jesus queria com isso, irmãos? Somente aparecer? Obviamente que não. Mas vamos nos perguntar por que Jesus ele toma essa atitude tão inesperada. Como já foi dito, era normal e era de costume naquela época em algumas casas, com exceção alguns eventos, de sempre ter um escravo já ali de prontidão para fazer esse tipo de serviço. Ou então as menos pessoas, aquelas pessoas menos favoráveis ou menos importantes, é que deveriam fazer esse tipo de serviço. E os anfitriões jamais, em hipótese alguma, eles deveriam fazer esse tipo de papel. Mas só que nesse caso, nesse contexto, nesse episódio de João 13, Jesus aqui, ele era um anfitrião daquele lugar. E por não haver nenhum escravo naquela ocasião, um dos discípulos, eles deveriam se colocar à disposição para fazer esse tipo de serviço. Mas o que foi que aconteceu, irmãos? Houve uma grande confusão, um grande conflito. Por essa razão, houve uma grande discussão que em João não nos é mencionado, mas somente em Lucas, onde Lucas ele é mais detalhista nas suas informações e vai nos dizer em Lucas capítulo 22, verso 24, o motivo desse grande conflito, o motivo dessa grande discussão, que era para saber qual dentre eles era o maior. Porque eles estavam sabendo, eles estavam cientes que o menor é que deveriam lavar os pés dos demais. E eles não queriam passar por esse tipo de humilhação. Ele não queria passar por esse tipo de situação. Mas é aí que Jesus ele entra em cena. Jesus, sendo todo-poderoso, mestre, ele se rebaixou na questão de se tornar humilde e obediente. E ele mostra para os discípulos que o amor ele deve ser expressado em serviço, em humildade e em atitude. Jesus deixa bastante claro que no reino dos céus o maior é o menor e o menor é o maior. Essa lição que Jesus ele dá para os discípulos, um ensinamento a qual eu acredito que impactou todos os discípulos naquele momento. Mas sabe o que acontece, irmãos? Por esse motivo, por esse detalhe, se nós observarmos, naquela época era uma tradição entre os rabinos e os fariseus, por uma questão de honra, é que os discípulos deveriam lavar os pés dos seus mestres. Mas o que foi que aconteceu aqui? Jesus, sendo o Senhor Todo-Poderoso, ele se apresentou como humilde, como servo entre os seus discípulos. É isso que é lindo de se ver. É isso que é lindo também de aprendermos com Jesus. Glória a Deus. E aqui nós podemos ver, irmãos, um pouco melhor a esse ensinamento de Jesus. O porquê que ele resolve tomar essa decisão tão inesperada, essa atitude que ninguém esperava. Mas também, através do ato de Jesus, há também uma essência nessa mensagem, a qual Jesus ele quer ensinar para mim e para você. E que a essência dessa mensagem vai muito mais além do que simplesmente eu e você pegar uma bacia cheia de água e lavar os pés do nosso próximo.
do nosso irmão. A essência dessa mensagem é que os princípios e os valores do reino de Deus, ele deve ser aplicado na nossa vida, de maneira contínua, cotidiana, todos os dias. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E esse princípio é a humildade. A humildade é um dos princípios, dos valores de Deus. Jesus ele deixa isso bastante claro no Sermão do Monte. Jesus ele fala no Sermão do Monte que o reino de Deus pertencia a quem, irmãos? Os humildes de espírito. Em Mateus capítulo 5, verso 3 vai nos dizer sobre isso. Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Mas a grande pergunta é, irmãos, a grande pergunta é o que eu e você faríamos se nós estivéssemos numa situação como essa. Uma situação tão constrangedora e ao mesmo tempo tão humilde do nosso Senhor Jesus. Constrangedora foi para quem estava ali naquele cenário, somente a ver Jesus com essa ação tão humilde. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E com essa atitude de humildade, ao mesmo tempo, Jesus ele denuncia o orgulho que estava oculto no coração dos discípulos. E hoje não é diferente. O Espírito Santo de Deus, ele também denuncia o orgulho que muitas das vezes está oculto no meu e no seu coração. É isso que nós devemos lançar fora da gente. Hoje não é diferente. O Espírito Santo, ele vai nos testificando que também somos filhos de Deus, mas também todo filho obedece, assim como Jesus, que era o primogênito. Aleluias! Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Mas essa noite, Jesus está declarando para mim e para você que no povo de Deus, no meio do povo de Deus, não há espaço para o orgulho, não há espaço aos nossos corações, não há espaço ao orgulho no meio da nossa família, na família de Deus, porque todo aquele que se exalta, Deus abate. Isso é uma verdade. Mas todo aquele que se humilha, Deus o exalta. Isso é uma verdade, irmãos, que nós devemos carregar, atentarmos nisso. Está escrito que Deus ele resiste o soberbo, mas ao humilde ele concede graça. Aleluias! Mas uma coisa que nós devemos atentar é que o discípulo também ele vai seguir o exemplo do seu mestre. Ele vai seguir o exemplo do seu mestre, e todo mestre ele vai usar como método de ensinamento a todo o discípulo a parte da teoria, mas também a parte da prática. A teoria, todas as noites nós ouvimos. Agora a questão é a prática. Nós devemos aplicar, devemos seguir o exemplo de Jesus, que na prática ele se tornou humilde e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8, fala sobre isso. Então o que aprendemos? O que aprendemos é que não importa a circunstância, em todo lugar, em todo momento, nós devemos exercer a humildade aos nossos irmãos. Sabemos de uma coisa, que a humildade, ela gera a obediência. E a obediência, ela excede a transgressão, a desobediência. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus ele ensina esse verdadeiro ensinamento para os discípulos. Mas esse ensinamento, irmãos, ele vai ultrapassar o tempo. E as horas se passam bastante rápido. Vai ultrapassar o tempo e vai rasgar os séculos. E esse ensinamento, ele vem para mim e para você. Porque o que mais podemos ver nesses últimos dias são pessoas que somente querem ser beneficiadas a todo momento, custe o que custar. E se esquecem ou desprezam ou negligentemente deixa de ter esse ato de servimento tanto a Deus quanto aos homens. Porque sempre estamos com essa mentalidade rasa de somente sermos beneficiados, somente venha. É isso uma verdade. Mas sobre esse ato de servimento, algo semelhante a esse contexto de João, nesse momento de ceia, no momento de comunhão, do partir do pão, semelhantemente a isso, Paulo também, ele nos fala em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao 21. Paulo ele vai dizer que os irmãos de Corinto,
eles já não estavam mais se reunindo mais para o melhor, mas para o pior. O motivo da ceia, da comunhão deles já não era mais para a edificação, porque o valor da humildade, do servimento já estava se esvaindo. E é por isso, irmãos, que Paulo ele fala totalmente indignado. Vocês se reúnem, não é mais para servir uns aos outros. Vocês se reúnem, agora é somente para satisfazer o seu próprio ventre. E o que eu acho incrível é que a palavra nos fala o motivo de tudo isso. Fala no verso 21, porque quando comeis, cada um toma antes de outrem a sua própria ceia, e assim um fica com fome e o outro se embriaga. Ou seja, a razão deles se reunir já não era mais a mesma que caracterizou a ceia de Jesus. Porque quando Jesus se reúne e se apresenta aos discípulos, foi para mostrar que ele seria entregue completamente por amor a eles e por amor a nós. E é isso que muitas das vezes nós desprezamos, quando nós não queremos seguir o exemplo do nosso mestre. Aleluias! Mas o que eu acho incrível é que no nosso meio também isso acontece e ocorre diversas vezes. E isso é muito prejudicial, porque quando isso acontece, irmãos, nós se tornamos inimigo da cruz de Cristo. Nossa, irmão, você está pegando pesado. Não estou, irmãos, é a própria Escritura que denuncia isso. A própria palavra do Senhor vai nos dizer. Peço aos irmãos que abram bem breve, para que nós possamos testificar essa verdade e essa certeza. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. Vai nos dizer: porque muitos há dos que repetidas vezes o disse, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais cuidam das coisas terrenas. Então, quem é inimigo da cruz de Cristo, irmãos? É todos aqueles que se inclinam somente satisfazer os seus apetites carnais, que têm como prioridade as coisas terrenas, mas que são perecíveis a esse mundo, que não são eternas. Aleluias! E essa certeza, irmãos, eu tenho sempre comigo também, que nenhum de nós, que eu e nem você, teremos nenhum argumento, nenhuma justificação naquele grande dia para dizermos: o Senhor não nos deu exemplo prático. Porque no capítulo 13, verso 13 vai dizer, Jesus mesmo vai nos dizer: vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu sou mestre, vos lavei os pés, também vós devais lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. E em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então aqui está um exemplo prático que Jesus nos ensina. Mas o que eu acho também mais interessante e mais lindo é que Jesus, ele também nos dá exemplo na ação trinitária, na ação do Deus triuno e bendito para todos sempre. Ele também nos dá esse exemplo. E nas Escrituras nós podemos ver claramente estampado diante dos nossos olhos. Mas isso será para outro momento, porque até ultrapassei o tempo. Mas quero aqui agradecer a Deus pela rica, maravilhosa oportunidade de poder servir os meus irmãos com dedicação. E quero sempre me colocar nessa posição de humildade e sempre estar de prontidão para poder servir a cada um de vocês com todo o meu coração, assim como eu busco servir a Deus com todo o meu coração. E aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.